Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica e crânio-maxilofacial, e eu vou falar para vocês hoje de um tema muito especial e muito importante em cirurgia plástica, que a gente chama de dismorfofobia. Mas o que significa dismorfofobia? Na verdade, dismorfofobia é a forma que a pessoa se enxerga diferente do que é de verdade. Então, a pessoa que tem dismorfofobia, ela se enxerga, ela tem uma percepção de si alterada, ela não se enxerga como ela realmente é. Por que esse tema é tão importante na cirurgia plástica? Porque nós, cirurgiões plásticos, nos deparamos frequentemente com pacientes que têm percepções muito alteradas da sua própria imagem. E aí vem buscar na cirurgia plástica a correção de problemas que objetivamente nós, como cirurgiões, ao avaliar o caso, nós não temos a mesma percepção da alteração do problema que a pessoa enxerga. Então, a pessoa que enxerga sempre uma coisa mais grave e pior do que ela realmente é. E por que é importante saber identificar esse tipo de distúrbio de percepção corporal? Porque eu, como cirurgiã plástica, eu tenho um limite do que eu posso oferecer em termos de cirurgia e principalmente de resultado em relação à alteração que a pessoa apresenta real e não a alteração que a pessoa enxerga. Um exemplo muito frequente, muito comum de uma dismorfofobia são as pacientes que sofrem de anorexia. Elas se acham muito mais gordas, né, e muito acima do peso do que elas realmente são. Normalmente são pessoas ao contrário, são pessoas muito magras, mas elas não conseguem enxergar que elas estão muito abaixo do peso. Fazem dietas atrás de dietas, querendo emagrecer, porque elas não enxergam como elas verdadeiramente são. Isso é muito frequente de acontecer em qualquer região do corpo. Você pode ter uma dismorfofobia relacionada a um segmento corporal, por exemplo, o nariz, ou uma orelha, ou algum problema facial em que a pessoa acha que aquele problema é muito maior, muito mais grave, muito pior do que ele realmente é. Ou uma mama, ou um abdômen, ou uma região do corpo, né, do segmento corporal, que a pessoa acha que está muito mais grave ou muito mais deformada, alterada do que ela realmente está. E aí, qual é o problema do paciente que tem essa percepção equivocada da sua própria imagem em relação ao resultado de uma cirurgia plástica? A gente vai fazer procedimento para resolver um problema, mas aquele problema nunca vai estar plenamente resolvido e a pessoa nunca vai se sentir plenamente satisfeita com o seu resultado, porque ela vai continuar se enxergando além do que ela realmente é, com um problema maior do que o que ela realmente tem. Então, às vezes a gente faz um procedimento cirúrgico, a gente melhora enormemente o problema da pessoa, a queixa da pessoa, e a pessoa continua extremamente insatisfeita, como se ela não tivesse operado. E aí isso traz um problema pra gente, porque é a limitação do que a gente pode fazer, né? E a pessoa que tem esse tipo de alteração, ela precisa também de um apoio psicológico, né? Um apoio para reavaliação da sua autoimagem, da sua autoestima, de como ela se percebe, de como ela tem a percepção em relação ao outro enxergando ela. E isso é muito mais importante do que somente acreditar a uma cirurgia plástica a solução de todos os problemas, que isso não vai acontecer. Não é um paciente que está pronto ou preparado para realizar uma cirurgia plástica, porque a gente tem limitações. A medicina, a cirurgia plástica,
ela não é 100% perfeita, ela não é 100% previsível. Problemas acontecem, complicações acontecem, problemas de cicatrização, limitações técnicas do que a gente pode oferecer em relação a uma determinada região do corpo, e isso precisa ficar sempre muito bem claro em relação às expectativas que a pessoa tem. Tem pacientes, por exemplo, que estão em processo de separação, estão deprimidas, e aí elas acham que elas vão fazer uma cirurgia plástica e todos os problemas vão ser resolvidos, ou que a vida vai melhorar, que vai conseguir um emprego novo, e aí cria uma expectativa muito grande em relação a uma mudança específica, e aí você faz uma melhoria grande e a pessoa continua insatisfeita porque a vida não mudou, o corpo ela acha que ainda tá ruim, que não melhorou a vida porque o corpo tá ruim, porque a cirurgia não foi boa. É quando na verdade existe muita confusão aí de expectativas, né, da realidade, do que realmente tem para se fazer ou não. É óbvio que em alguns casos, alguns resultados de cirurgias podem ficar um pouco aquém do que poderia ser feito, e retoques e revisões podem e devem ser sempre feitos, porque nada no mundo é perfeito, ninguém é 100% perfeito, e é aceitável que uma pequena revisão possa ser feita, mas não que aquilo ali mude completamente a percepção da pessoa em relação a si. Para isso, a pessoa tem que fazer realmente um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para elaborar melhor como ela se enxerga e como aquele problema facial ou corporal que ela tem pode ser dimensionado da forma apropriada, e como que a gente pode equilibrar, né, o problema real com as expectativas do que a gente pode realmente oferecer para essa paciente. Como eu falei num vídeo anterior que eu fiz sobre autoestima, é muito importante a gente cuidar não só da parte externa, como a cirurgia, com o procedimento, mas principalmente cuidar da parte interna, da parte emocional, porque essa parte emocional tem grande influência sobre como a gente vai ser externamente. E também é importante que a gente não faça julgamentos, né, de valor, né, juízo, das pessoas que têm essas alterações que se veem de formas equivocadas, porque a gente não conhece a realidade interna do sofrimento que essa pessoa tem. Então, se a gente percebe que tem alguém na família que tem essas percepções alteradas de si, a gente tem que incentivar que essas pessoas busquem ajuda para melhorar essa questão emocional interna. E aí, eu buscar ajuda não é levar no cirurgião plástico, porque o cirurgião plástico é o final da cadeia do tratamento. A pessoa tem que estar bem consigo mesmo, internamente, emocionalmente, para aí sim procurar no cirurgião plástico e buscar uma melhoria externa. Mas o mais importante é fazer essa melhoria interna, tornar esse seu emocional, essa sua percepção interna de si mesma, fortalecer isso e tornar isso um pouco mais resistente ao meio externo. E aí com isso você vai conseguir fazer uma cirurgia plástica externa e ter um bom resultado satisfatório para as suas expectativas. Se você acha que você tem uma alteração muito grande, que você não está conseguindo lidar bem com aquilo, e você acha que não é a hora, ou que você não vai conseguir fazer uma cirurgia plástica para melhorar também, não tenha medo de pedir ajuda. Peça ajuda aos seus familiares, aos seus amigos, para que você tenha um acompanhamento, né, desse seu problema, dessa sua questão emocional interna, e você se fortaleça para que você seja mais feliz consigo mesma. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, dá uma curtida e não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber os próximos conteúdos que a gente vai publicar por aqui. Até a próxima!